dar início à nossa palestra de hoje, fazendo a leitura de uma página. Essa página é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 88, correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filhos há a quem o Pai não corrija. Essa é uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a reparação generosa do alto, símbolo do desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerte ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculos de vida nova e promissora. Vencida a tempestade infinita, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Nunca é ao acaso, né, que a gente abre uma página dessa, que sempre nos remete a muita reflexão e gratidão, né, por essas correções que estamos sempre recebendo. E assim, neste momento, que entramos mais uma vez em oração, fechamos os nossos olhos para sentir mais perto ainda a presença do Pai, a presença dos bons amigos espirituais desta casa, nosso querido Frei Fabiano de Cristo, que sempre nos encontra, sempre está conosco, quando elevamos o nosso pensamento até Ele. E assim, agradecemos a toda essa oportunidade que todos nós recebemos todos os dias, de estar em contato com a divindade, com Deus, e assim praticarmos o Evangelho do Jesus. Hoje estamos aqui, Pai, e queremos aprender, queremos nos instruir, queremos receber as graças do Senhor, para que possamos espalhar por todos aqueles que fazem parte de nossas vidas, que cruzarmos em nossos caminhos. Nos usa, Senhor, com o Teu amor, com a Tua luz e com a Tua sabedoria. Muito obrigado, Pai, que nossa irmã que fará uso da palavra seja assistida, como sempre, para que possamos compreender o melhor
do conteúdo do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje estamos aqui mais uma vez, até comentei com ela, parece que foi ontem que ela esteve aqui, mas ela falou que foi o ano passado, né? A Monique Góes, lá do NELD, é uma querida nossa, sinta-se sempre abraçada por todos nós, tá? Hoje ela vai falar do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 21, muitos os chamados, poucos os escolhidos, os falsos profetas da erraticidade, item 10 e 11. Seja bem-vinda. Bom dia! Ah, agora eu gostei de primeira, hein? Todo mundo de parabéns. É com muita alegria que retornamos a essa casa e a gente se sente tão acolhido, né? Cheguei aqui, tantos abraços, tantos corações queridos. Seu Maceió, né? Que é um exemplo, com certeza, para mim, eu acredito que para todos nós. Mas hoje o tema, gente, hoje o tema é uma coisa... Por que vocês não me chamaram para falar amor ao próximo? Umas coisas assim mais leves. Não, os falsos profetas da erraticidade. Olha que coisa linda. Mas vamos lá, porque o Evangelho de Jesus foi feito para ser trazido. Ô, foi Monique, feito para ser... Não, só... É que Pode às falar. vezes não somos nós que escolhemos. Pois não. é, rapaz, eu me perguntei isso. Eu falei, por que vocês fazem essas coisas comigo? Vamos honrar pai e mãe, não, mas não, vamos lá. O Evangelho de Jesus foi feito para ser estudado. E hoje nós vamos falar muito de estudo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Gente, o amor, ele realmente... Ah, peraí. Solucionei. Parou na evangelização infantil, ótimo. O amor... ele é primordial dentro dessa doutrina. É a força motriz mesmo. O amor vem do Criador. Fomos criados com muito amor, somos amparados com muito amor, somos regados, estamos imersos em amor, para aprender a amar, porque somos destinados a aprender a amar. Quando se fala de destinação da perfeição, nada mais é do que aprender a amar na sua forma mais completa, mais genuína, mais legítima. E fazendo o bom uso da ciência com o amor. Porque a ciência sem amor, a gente já sabe o que pode dar. É só a gente dar uma olhada no noticiário que a gente vai ver o que a ciência, o conhecimento, sem o amor, sem de braço dado, com amor é capaz de fazer. Então, primeiro, o Espírito de Verdade, Jesus de Nazaré, nos alerta sobre espíritas, amai-vos, porque o amor é o alicerce. Segundo, instruí-vos. Ele não fala... Já repararam? Eu acho tão rica essa frase. Tudo que Jesus traz para a gente é muito rico, né? Dá seminário. Mas vamos lá. Essa frase ela é muito simples e muito complexa. Olha só. Instruí-vos. Já pararam para analisar a palavra instruir? Instruir é um pacote completo. Não é estudar, não é ler. Ele não fala assim, espíritas, amai-vos e lei-vos. Vamos ler. Vamos ser leitores. Não. Ele não fala estudai, não. Instruí-vos. Você, para se instruir, quando você faz uma graduação, você está lá estudando, né? Aí tem muitas que tem o quê? O tal do estágio. Está na hora de botar a mão na massa para você saber se você sabe mesmo. Instruir é você apreender o conhecimento. É completo. Não é apenas saber, não é apenas conhecer, não é apenas... Agora eu estou aqui falando com vocês, ó, eu tenho conhecimento porque eu estudei. Instruir-vos é quando eu ponho em prática o conhecimento, com amor, que essa é a proposta do Espiritismo. Então, quando ele fala sobre instruir-vos, ele não fala também simplesmente porque... é um direcionamento bonito? Não. Jesus, tudo que ele fala tem muito sentido. Jesus é o quê, gente?
Filho de Deus, nosso irmão, né? Aí, se a gente for para o nosso campo particular, maravilhoso, a gente começa com aqueles elogios. Mas Jesus é exemplo, modelo e guia. É norte, norteia. E ele, como exemplo, modelo e guia, ele está passando instrução de direção. Ele está passando instrução segura, ele está fazendo o trabalho dele. Porque se nós nos instruirmos dentro do amor, nós vamos conseguir alcançar a perfeição. É isso que ele está dizendo. Ó, a rota segura é essa aqui. Vocês podem continuar lendo? Bom, porque é um dos caminhos, conhecimento. Mas se botar em prática esse combo, vai mais rápido, vai mais seguro, vai com mais amor. E aí a gente entra... Por que eu estou falando disso tudo? Porque esse capítulo é primordial que tenhamos em mente a necessidade de se instruir dentro dessa doutrina. Porque nós somos seres vaidosos. Nós somos seres que ainda têm visões diferentes da verdade. Hoje em dia, quando a gente... Acontece muito, gente, a intolerância religiosa, né? Por quê? Porque as religiões, temos várias no globo terrestre, querem ser detetoras da verdade. Aí a verdade está comigo, a verdade está com ele, a verdade está lá. Qual é a religião de Jesus? O amor. Se estamos nos dividindo, não separeis o que Deus juntou. Muita gente liga essa frase somente ao casamento, né? Não é. Deus juntou a humanidade. Essa frase vem de muito antes. E aí a gente vai aplicando os sentidos conforme o nosso entendimento. Está vendo como é importante instruir? Mas quando a gente toma conhecimento que essa frase veio de muito antes, a gente acorda para perceber que nós não podemos nos dividir em humanidade. Não podemos nos dividir como irmãos que somos. Traz um outro sentido. Então, essa história de achar que somos detentores da verdade diante dos outros, gente, não. Até mesmo porque a verdade no nosso grau evolutivo é muito relativa. A gente não sabe um monte de coisa ainda. Não temos ainda capacidade intelectual para tanto. E nem amor para poder receber esses conteúdos e fazer bom uso. Mas estamos em dois planos da vida. Quando olhando aqui, ó, eu só consigo enxergar o plano físico, encarnado, gente. Né? Mas tem gente que talvez esteja aqui, estamos numa casa espírita, que consegue observar os trabalhadores do outro lado, do outro plano da vida. Aqui estamos em dois planos da vida, na verdade, aqui em todos os lugares. Porque às vezes a gente acha só, tem uns amigos meus espíritas, e eles falam mesmo, eu tenho pavor de ver espírito. Eu falo, mas rapaz, pavor. Aí, numa casa que eu frequentava antes de vir para cá, Leopoldo Machado, lá de Nilópolis, a gente tinha um Leopoldo, em tamanho real, um banner. De repente, ele foi apagar o salão e esqueceu do banner em pé. A gente só ouviu o grito. Mas, na verdade, é isso mesmo. Mas ele viu o banner, tá, gente? Mas é isso mesmo. Os espíritos estão aqui entre nós, estão conosco em casa, estão conosco no carro, estão conosco no trabalho, estão conosco em todo lugar. André Luiz nos trouxe em uma das suas obras, já tem tempo, que era 4, mais ou menos, uma média de 4, 5 para cada um encarnado. Então, quem está em maioria, gente? É o plano espiritual. E aí, vamos lá. Aqui na Terra, somos anjos? Somos anjos. Todo mundo com essas carinhas bonitinhas, né? A Dilma deu um sorriso ali. A gente fica pensando, né? Nós estamos indo para um plano de quê? Regeneração. Estamos na transição. Santo se regenera? Aí a gente começa a situar o nosso grau evolutivo. Eita, se santo não se regenera, a gente ainda está indo para a regeneração. A gente deve muita coisa ainda, principalmente de conhecimento, de amor, de aprendizado. Mas estamos caminhando. Vamos ficar com o otimismo aqui, que é a melhor força que a gente tem.
Mas aí a gente começa a pensar, se no plano terrestre, encarnados que somos, nós vemos estelionatos, nós vemos falsários, nós temos enganos, por que que na erraticidade, que é, na verdade, o plano espiritual, o tempo entre uma encarnação e outra que ficamos, não vamos ter? Ingenuidade, né? Essa doutrina foi feita para argumentar. Essa doutrina é a doutrina da razão, com amor, com conhecimento e com razão, bom senso. Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, se temos que fazer uso do bom senso, não é porque um espírito falou que é verdade. Porque o espírito nada mais, nada menos é Monique desencarna, sai daqui, acontece alguma coisa, for para o plano espiritual. Gente, vocês não vão achar nada melhor que isso aqui, não. Não se iludam. Vocês estão pensando que eu vou aparecer em volta num véu azul, igual Maria de... Quem me dera! Não, a realidade é isso aqui. O mesmo grau de moral que o meu espírito tem é o grau de moralidade que eu vou ter no plano espiritual. Aí, de repente, eu sou convidada para trabalhar no Vinha, na espiritualidade. Mesma coisa. Basicamente, vamos me colocar para trabalhar o quê? Talvez aqui no suporte de palestra, porque é o trabalho que eu fazia encarnada. Gente, não muda. Essa história... Porque nós temos uma crença milenar que carregamos, né, que morreu vira santo. Gente, o espiritismo acabou com isso. Primeiro que o espiritismo matou a morte. Começa por aí. A gente muda de plano. A gente retorna para casa. Então, quando o espiritismo matou a morte, eita, não tem nenhum portal misterioso, nenhum evento cabalístico, nada disso que a gente vai passar por um portal e vai ter uma mudança. Esquece. Só largou o envoltório físico. A única diferença que a gente pode encontrar no plano espiritual é em ciência. Sabiam disso? Porque, às vezes, quando estamos numa personalidade, que é uma encarnação, temos uma programação reencarnatória. E essa programação reencarnatória, a gente, muito bem planejada, junto com os mentores, gente, tem setor de reencarnação no plano espiritual. Tem engenheiros, tem pessoas, tem espíritos que estudam para poder nos ajudar, nosso anjo guardião, a direcionar o que nós precisamos desenvolver. Ou seja, não é assim, não, vai. Tem um livro num filme infantil que eu gosto bastante, Soul, da Disney, mas é assim, né? Empurra os bonequinhos, vem. Não é assim, não, gente, é um pouco mais complexo. É dar um pouquinho mais de trabalho para a espiritualidade a gente reencarnar. Por isso que a gente fala que é oportunidade valiosa. Porque teve muito empenho, tem muito amparo, tem muito amor envolvido nisso, para que a gente dê certo. Ninguém reencarna com o objetivo de falhar. Ninguém reencarna com o objetivo de chegar aqui e se perder novamente. Não. O ideal é sempre... Por isso que eu falei, vamos agarrar o otimismo aqui, que é a melhor força que nós temos no momento. A força do amor, do otimismo, de olhar para o bem e de boa vontade de crescer. Só que temos livre-arbítrio, lei de liberdade. Conquistado. Se nós abrirmos mão do nosso livre-arbítrio, a gente abre mão do nosso direito de crescer. E aí, quando estamos aqui, viemos... Agora, vamos aqui bem em direcionamento. Viemos com uma programação reencarnatória para que o nosso corpo físico possa captar melhor o nosso corpo perispiritual e venha desenvolvidas as faculdades mediúnicas. Porque cada um tem o seu motivo. Falar que tudo é resgate, falar que tudo é missão... Gente, o espiritismo não é pequeno. É muito amplo. Deus é o criador do universo. Não dá para tabelar. E cada filho tem a sua programação, a sua bagagem, o seu tempo de evolução e espaço nisso. E muito amor. Temos sempre que lembrar, somos muito amados. Então, o espírito vem. Eu vou ter mediunidade, eu vou desenvolver aqui a vidência. Vou desenvolver a psicofonia. Está lá a psicografia. 3, 4, Chico Xavier, quantas não vieram? Chico
Tem coisas que a gente... Eu estudei Chico Xavier de perto 5 anos, gente. E como isso me ajudou a ter uma visão completamente diferente de muita coisa, muito mais ampla do que é ser espírita, homem de bem, trabalhador. Sabe por quê? Porque ele era instruído, ele tinha apreendido, ele exemplificava todo o conhecimento e amava. Ama, né, gente? Espiritismo à tua morte. Ama. E aí, de repente, a gente vem, reencarna. Beleza. Eu capto o plano espiritual. E aí? Todo mundo que me aparece, todo mundo que se comunica, todo mundo que me instrui, é santo? Se eu não sou? Como é que se dá? Para um espírito poder se comunicar conosco, existe uma coisa chamada lei de sintonia. O espírito, para se comunicar comigo, através de mim, ele tem que ter sintonia fluídica, inclusive, comigo. Senão ele até quer, eu até quero, mas não dá. Não liga. Não tem conexão. Não tem troca. Então, a gente tem que sempre se perguntar, quando Maria de Nazaré der comunicação através de alguém, e esse alguém for a gente, principalmente, porque o Espiritismo é uma doutrina para olhar muito para si, eu tenho fluido para isso tudo? Eu tenho conexão para isso tudo? Ah, eu queria, mas eu não tenho, não. Eu não tenho. É justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Dos falsários, entre aspas, da espiritualidade. Irmãos iguaizinhos a nós que desencarnaram. E quando encarnados já tinham um comportamento controlador, manipulador, de imposição, ditador ou detentores de poder. Gente, eu acredito que esse item aqui ele fala extremamente sobre um dos grandes desafios de todos nós, encarnados e desencarnados. A detenção do poder. Porque aí a gente fala assim, eu lembro que quando, um tempo atrás, mais jovem, né? Assim, mas tempo atrás, gente, não vou falar de idade aqui hoje, não. Eu lembro que quando falavam assim para mim, Monique, você tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sempre recebe esses alertas, né? Toma cuidado, estuda um pouco mais, porque às vezes acho que a gente está ficando meio vaidoso e às vezes a gente pode ficar mesmo, tem que cuidar. Eu virava e falava assim, mas eu não sou nada. Para que o espírito vai perder tempo comigo, gente? Ah, se eu fosse ele, eu perdia tempo com outra pessoa. Não perdi nem tempo comigo. Perde. Porque, na verdade, ele se sente no poder de uma dominação. É esse sabor do poder, gente, é só olhar para a vida atual, para a encarnação que a gente vê. Quantas pessoas não se perderam monstruosamente com poder. Não estou falando de poder aquisitivo, não. Estou falando de poder. Quer ver um exemplo? Quando eu morava em Rio das Ostras, a gente trabalhou com política. Durante um tempo eu trabalhei com política. E aí, na verdade, campanha política, para ser bem específica. E ali tem os mini-poderes. E eu lembro de um senhor, que eu acredito até que ele já desencarnou, estou pedindo licença para exemplificar aqui, não estou julgando, é só para vocês verem como o espírito, se alimentado, pode mudar. Um amor, um amor. Aí, de repente, a gente lá da administração virou e falou assim, vamos botar ele para cuidar do pessoal de rua de determinado bairro. Meu Deus, para quê? De repente, ele se sentiu o líder daquele pessoal. 6 pessoas, gente. 6 pessoas para fazer uma campanha de rua. Ele mudou completamente. De um modo assustador. As pessoas que achavam ele muito legal falavam assim, não estou mais aguentando. Nossa, ele grita com a gente. Olha isso. Poder. E, imagina esse espírito, de repente, numa missão de poder muito maior, muito mais ampla. O poder cega. Verdade? Outra, o poder, na verdade, realça o que nós temos dentro de nós. Quer ver outro exemplo? Papa Francisco. Papa Francisco fez mau uso do poder que tinha? Poderia. Papa, né? Detentor do poder. Gente, o que o Papa fala, até a gente que é espírita baixa a orelha.
Todo mundo no universo. O Papa falou. Não foi pronunciamento do Papa. Olha o poder de influenciação que uma pessoa num cargo desse tem. Plantou amor. Então, é o poder que corrompe ou é o espírito que se mostra? Ou é o espírito que ainda não tem desenvolvimento moral para lidar com essa ferramenta? Mudou, né? Sempre somos os responsáveis por nós mesmos. Inclusive no caso dos falsos profetas da erraticidade. Sou médium, estou aqui, preciso fazer uma palestra. Preciso falar do Evangelho de Jesus. Ah, mas eu acho que não é assim, não. Na minha mente, eu acho que o que eu li aqui, não, a gente tem que perdoar o quê? Se a gente perdoar, o povo passa em cima da gente. A gente tem ou não tem as nossas próprias opiniões? Somos pequenas. É normal. Estamos em aprendizado. Mas aí, a partir do momento que eu pego esse microfone e venho falar para vocês, eu não tenho que falar do que a Monique acha. Porque eu vou errar em algum momento. Eu estou instruindo-me, já não estou completamente instruída. Muito pelo contrário, estou no início da caminhada ali. Ó. Eu tenho que falar do que Jesus traz para a gente, do que os Espíritos trazem para a gente, porque é fonte segura. Porque se eu começar a cair no erro, eu estou falando de mim, gente, para generalizar, mas é cada um se colocar no que faz. Se eu começar a falar o que eu penso, vou dar um jeitinho aqui de falar, ó, que isso e aquilo, daqui a pouco eu estou o quê? Qual é o espírito em sintonia que vai se sintonizar comigo para falar? Eu perdi a conexão com o mais alto. Meu mentor vai estar aqui do meu lado me falando, eu não acredito que você está fazendo isso de novo. E vai estar o obsessor aqui, o falso profeta, virando e falando, deixa que hoje é a gente que fala. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Nós usamos as nossas ideias para deturpar o sentido do Cristo. Para que precisou ter o Espiritismo, gente? O que precisou existir essa doutrina? Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente... lá no início, tem gente que não lê essa parte, né? Riquíssima do prefácio ali. Riquíssima. Tem gente que não estuda essa parte. Gente, não faça isso, não recomendo. Volte e leia tudo de novo. E, aliás, eu ainda vou falar mais. Volte, leia, releia de novo, estude, se possível, estude só essa parte, porque é rica. Vamos fazer um estudo da parte do prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, no item 2, logo de início, está lá mostrando como identificar os espíritos. Sabiam disso? Está lá. A gente leu? A gente entendeu? A gente põe em uso? A gente põe em prática? Para evitar que isso aconteça. Porque se o espírito consegue me influenciar, se ele consegue conexão comigo e ele está no erro, eu também estou. Porque tem que ter sintonia. Ele não consegue se instalar a bel prazer. Deus não permitiria isso jamais. Nunca. Mas é livre-arbítrio, eu faço as conexões com aquilo que eu tenho. E aí, de repente, se eu estou começando a mudar o Evangelho com as minhas visões, eu também estou sendo uma falsa profeta. Não é? Então eu vou me sintonizar com quem? Com o espírito que está comprometido com a verdade? Ele está tentando até me resgatar, porque eles não desistem da gente fácil, não. Deus não desiste da gente jamais. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque a evolução é de nossa competência. E aí, quando a gente cai nesses erros, nesses equívocos, fatalmente, e a gente vai ver isso muitas e muitas vezes. Tem um livro... vira e mexe do exemplo desse livro, eu não lembrava o nome, porque eu sou péssima para guardar nome. Quem já estudou comigo sabe, a Rafaela está rindo aqui. Ó. A Rafaela está me entregando aqui na frente. Ó. Eu falo assim, está em algum lugar que eu não lembro. Mas está, gente, pode pesquisar. E aí já teve aluno que virou para mim, eu pesquisei isso mesmo. Eu falei, obrigada, não errei. Porque aí eu estava sempre do exemplo esse livro e não vi. Aí esse dia eu conversando com a minha irmã do meio, Rafaela, a minha Rafaela, que eu falo até a Rafaela, e tem a minha Rafaela, que é a minha irmã. Ela virou e falou assim, é um missionário. Eu falei, o missionário o quê, garota? O nome do livro. Eu falei, mentira que você lembra, eu não. Porque uma vez, eu conversando com ela, eu dei esse exemplo e ela gravou. Agora, pergunta se leu o livro. Não leu, né? Mas gravou o nome, já ajudou.
E tem um livro que, na verdade, era da época que a gente fazia o Clube do Livro. Lembra quando tinha o Clube do Livro, que a gente assinava? Não era no Neud, não, era lá de Mangaratiba ainda, não tinha chegado em Campo Grande, não. E aí, a gente teve esse livro, Missionário, e me chamou a atenção para ler. Porque tem capa de livro, tem nome que te chama, te atrai, né? Olha o acaso, que não existe. E é uma história de um médium fascinado. Como é que se deu? Nasceu com faculdades mediúnicas ostensivas, de vidência e de psicofonia, se eu não me engano. Em tempo que eu li esse livro, gente. E aí, de repente, ele cresceu, mas ele cresceu em outra religião que não era o espiritismo. Acabou indo para o espiritismo, depois ele saiu e voltou para a religião dele. Problema nenhum. Se você vai exercer a sua mediunidade como amor, dentro dos princípios do Cristo, aonde você estiver, se você fizer com amor, dentro dos princípios do Cristo, você está fazendo o seu papel. Porque todos somos filhos de Deus. Vamos lá. E, de repente, Paulo de Tarso se apresenta como mentor dele. Olha que honra, né? Paulo de Tarso é o mentor dele. E ele ficou todo bobo. Que legal. Mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque, a partir de agora, vai ser, eu vou ficar diretamente com você. Você não vai ter mais necessidade de ter contato com outros espíritos. Segregou, separou. Olha o segundo alerta. Um espírito quer exclusividade sobre o médium. Gente, isso é alerta. Ó, total. Não existe isso. Obsessão começando a se instalar seríssima. Mas com belas palavras, e ele era vidente. Ah, Monique, mas ele via Paulo de Tarso? Gente, olha só, se um espírito se materializar aqui e falar para mim que é Paulo de Tarso, eu não vi Paulo de Tarso encarnado. A aparência que ele toma, ele falar para mim, eu acredito. Vocês já viram foto de Paulo de Tarso? Eu nunca vi. Pois se eu já vi do passado, eu não lembro nessa encarnação. Então, é só ele vir mais ou menos assim. E aí eles, geralmente, gente, como é que são os falsários encarnados? Já reparou? Uma vez eu vi uma reportagem de um rapaz que tinha estelionato, tinha dado um golpe numa senhora. Ele era lindíssimo. Que aí, na época, o pessoal até brincou, mas, meu Deus, é difícil não cair numa história dessa, né? Mas é. E as armas? Você acha que espírito também não se utiliza dessas armas? Como não? Estão todas à nossa disposição. Ou se você quer passar, por exemplo, se eu quero ir em algum lugar passar uma boa imagem, eu vou me arrumar. Isso a gente faz automaticamente. Você vai num casamento de alguém, você vai se arrumar. Você vai chegar lá com uma boa aparência. Até em questão de respeito, porque é uma solenidade que está acontecendo, é um momento importante para alguém. Então, Paulo de Tarso se apresentou. Esse livro é ótimo para a gente ver a fascinação e até onde ela chega. E aí começou o processo. E ele, de repente, ele pregava na religião dele, e aí ele tinha um casamento que já não estava muito bom. E aí, de repente, apareceu uma moça dentro do círculo de fé dele. E ele resistindo, até que o espírito fala assim, nossa, você não pode destruir seu casamento. Mas o amor é importante. Olha a sedução. O amor é importante. Você já faz tanto pelos outros, só não deixe sua esposa saber. Mas você pode viver esse amor. Já é um espírito que se comunica exclusivamente. Conselhos ótimos. Não adulterarás. E quando está lá nos 10 mandamentos, adulterarás, eu estou voltando aqui do matrimônio, mas não adulterarás é bem amplo também. Dá um seminário. É outro que. Aliás, os 10 mandamentos dão um seminário, né? De dia, de você ainda sair com mais. Está lá. Está dentro do bom senso? Nós vivemos dentro de um ciclo, nós vivemos em sociedade, nós temos leis de sociedade, correto? Eu lembro que quando começou a pandemia, todas as casas espíritas fecharam. E aí, houve uma revolta muito grande de muitas, porque não queriam fechar, que não tinha necessidade. Eu lembro que a gente recebeu uma instrução bem assim, fofa. Vocês precisam aprender a obedecer. Se é uma lei terrena, obedeçam. Ui! Vocês
precisam aprender a obedecer. E foi. Aprendemos a duras penas, aí nos adaptamos. Hoje em dia tem estudo online que veio dessa época. Bom uso do que tivemos. Mas se a gente não aceitasse, se a gente se revoltasse. E aí, de repente, quando se percebeu, gente, esse médium já tinha feito tanta coisa errada, a ponto que o pessoal que o adorava, né, que tinha ele como exemplo de vida, começou a perceber que tinha algo muito estranho com ele, porque a fascinação, quando ela se instala, depois de um tempo, é nítido. É só conviver mais de perto, porque numa distância, gente, numa distância, qualquer um pode ser ótimo. Quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. Porque, olha só, vocês olham para mim, bonitinha, né? Vai conviver comigo para tu ver. Tem hora que eu não recomendo, não. Humana. Aprendizado. Então, se você quer conhecer uma pessoa, então as pessoas que conviviam mais de perto com esse médium começaram a reparar que tinha algo muito estranho, inclusive com as orientações do espírito, que ele também não falava o que era, porque ele não tinha permissão. Ele só falava que era o anjo do Senhor que o estava amparando. Enfim, ele terminou sem esposa, tiraram ele da religião, porque não tinha condições, começaram a vir coisas esdrúxulas. Ele completamente se achando o detentor da verdade, perseguido, porque o espírito começou a falar, estão fazendo isso por inveja. Porque eles não sabem o mesmo que você. Eles não têm o destaque que você tem, o brilho que você tem. Outra, elogios. Espírito superior. Não vai crescer a nossa bola à toa. Não vai mesmo. Eu tomo cada puxão de orelha, tem hora, gente. Não vai, Chico. É melhor exemplo que Chico. Emmanuel, Chico maravilhoso, né? Os nossos olhos, aquela perfeição. Emmanuel fala, disciplina. Anda. Você não vai levantar agora, não? Então, se você não vai levantar, tudo bem. Mas eu vou ficar aqui falando até você levantar. Ele no avião, no episódio do avião, com medo. Valei-me Deus! O que Emmanuel falou para ele? Você tem o direito a... Morra com educação. Deu exemplo. Que gritaria é essa? Ridículo. É isso, porque direcionamento. Espírito superior não está aqui para ser babá, para passar a mão, passar pano. Não, ele está aqui para fazer a gente dar certo. E cada espírito tem a sua personalidade. Emmanuel, imperador romano, imagina. Só Chico mesmo, né, com aquele amor todo. E foi uma dupla maravilhosa. Mas vocês estão me entendendo? E o espírito falava para ele, mas você é ótimo, você é maravilhoso, não se culpe, não turbe o vosso coração. Não falava palavras diretas. Espírito superior, gente, uma outra característica de espírito superior é que eles são extremamente diretos. Não dá muita volta. Pode reparar o livro dos espíritos, você percebe isso. Me dá uma questão do livro dos espíritos que eu faço uma palestra para explicar. De tanta volta que eu vou dar aqui, eu vou ficar explicando. Por quê? Espírito inferior. Agora, o espírito superior, eles falam assim, vede Jesus. Acabou a resposta. Tem outras respostas assim que são, você fala, meu Deus, volta na questão tal, já falamos sobre isso na questão tal. Eles conseguem ter um poder de síntese e direto ao ponto. Sabe por quê? Porque foi dando voltas no Evangelho que a gente deturpou o Evangelho do Cristo. Foi dando voltas no Evangelho, foi justamente essa sintonia de querer trazer a minha versão do Evangelho, em sintonia com os falsos profetas da erraticidade, não tenho dúvida disso, que a gente deturpou o Evangelho de Jesus até chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no início. Veio dar o verdadeiro sentido ao Evangelho de Jesus. É a chave de entendimento que faltava. Por quê? Porque a gente já tinha todo esse conhecimento. Cristo trouxe. Mas a gente fez o quê? Interpretou da nossa forma. Eu acho que é assim. Por isso estudar. A gente não tem mais que achar. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, bem fofinho ele, nunca mais esqueci. Quem acha não sabe nada e morre burro. Porque quando a gente falava, eu acho, ninguém mais falava essa frase perto dele. Que ele fala, quem acha não sabe nada e morre. Qual é a fonte, qual é a base, onde você leu?
Mas isso faz a gente buscar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espiritismo em si é isso, é estudo. Eu falo que é a doutrina do livro. Não tem jeito. Você tem que entender, sabe para quê? Para quando um espírito chegar e falar assim, olha, eu só vou comunicar com você, agora você só vai falar comigo, você vai falar, hehe, tá bom, não vou mesmo. Tá errado? É isso, é termômetro. Porque senão a gente cai mesmo. Já reparou? A dúvida só aparece para quem quer saber. Quando a gente não duvida de nada, quando a gente não questiona nada, a gente aceita tudo, é muito fácil a gente ser enganado. Acabou. Falou, o Espírito falou. Olha, esses dias eu estava vendo uma palestra, não lembro de quem foi, mas no final o palestrante, que eu não lembro mesmo, estou tentando lembrar que não lembro, mas o que importa é o caso. Ele falando que ele foi numa casa espírita, igual acontece aqui em tantas outras, que no final tem o passe. Maravilhoso. Quando ele entrou, a pessoa veio com um talagão de óleo assim para passar nele. Ele falou, para que isso? É para a energia do passe fixar. Todo mundo com o cabelo cebado de óleo. Ele falou, oi? O mentor da casa falou para a gente que se a gente passar óleo, a energia do passe fica mais tempo. Gente, espírito sério fala um negócio desse? Ele falou assim, não, eu não quero mais tempo, não, deixa assim, deixa a duração que tiver, deixa na normalidade aqui, que eu não, obrigada. Teve um outro, e, gente, isso acontece, e a pessoa que vai falar para você, ela não está pensando que aquilo está errado, ela está acreditando fielmente. Por quê? Se estudar, que livro? Quem que falou que o passe fixa? Mentor, quanto mentor? Que mentor é esse? Qual é a base? Porque sabia disso? Quando o Espírito fala, principalmente médiuns, quando o Espírito falar que você não entender, não aceita, não. Você é um interlocutor. Você só passa o recado se quiser. É isso mesmo. Kardec recusava, prefiro recusar 10 verdades do que deixar aceitar uma mentira. É isso, é o nosso exemplo, o bom senso encarnado. Até você ter certeza, até aquilo te convencer. Aí, beleza, você faz com segurança. Porque senão, quem é o ridículo da história? Ele está na erradicidade. Quem é que está aqui, ó? E outra, mais sério do que isso, porque o problema não é o espírito falar. O problema é quando você acredita no espírito. Obsessão. Mais um pouco, fascinação. Aí é muito difícil acessar esse médium, porque ele acha que tudo é inveja. O espírito vai amarrando ele bonitinho. Mas a gente não faz isso com as pessoas também? Iguaizinhos a nós, os mesmos. Só que eles têm uma vantagem. Eles estão no plano espiritual. Eles conseguem observar a gente muito de perto. O encarnado com o encarnado, por exemplo, eu quero influenciar a Ana. Aí eu começo daqui. Mas eu não convivo com ela. Né? Aí eu desencarno. Aí eu vou saber do que ela gosta, do que ela não gosta. Ela fica muito mais acessível. É assim, gente. Eles estão com a gente 24 horas. Tem uma obra de André Luiz que eles falam do desejo central. Porque, olha só, o espírito, é o que eu falei, o problema não é o espírito soprar. O problema é você acreditar. Aí eles falando, mas como é que vocês conseguem obsidiar? Como é que vocês conseguem entrar na psique da pessoa? Aí fala assim, a gente estuda ela. Até o obsessor estuda a gente não quer estudar. Não dá, né? Eles são inteligentes, iguaizinhos a nós. Capacidades totais, espíritos em aprendizado, espíritos com conhecimento, espíritos com lábia. Exatamente, ele fala o desejo central. A gente observa aquilo que ele mais almeja, que às vezes nem ele percebe. A gente vai observando ele, vai estudando ele. Aí começa a soprar. Você não acha que você merece tal coisa? De início não pega, daqui a pouco eu mereço. Comigo é fácil, só falar de café, tá, gente? Merece cafezinho. Né? Aí também, né?
Mas é justamente isso, e vai indo, aí vai ganhando, vai crescendo, você abre para receber maiores sugestões, instalada a obsessão, fascinação, subjugação. O final do missionário foi justamente uma casa para pessoas em tratamentos psiquiátricos internados. Muitas dessas casas têm médiuns que não sabem lidar com a sua mediunidade. Vários espíritos já trouxeram esse conhecimento para a gente. Os ditos como os loucos, não todos, mas a maioria deles são problemas que, se fossem educados mediunicamente, seriam solucionados. E aí os espíritos que o estão ajudando são anjos? Não, são espíritos equivocados, com sede de vingança. Gente, aconteceu na Casa Espírita, é um livro que toda a Casa Espírita tinha que estudar. Eu já vi coisas acontecerem em casas espíritas que às vezes você fala assim, meu Deus, é para repudiar? Não, é para aprender. Porque pode ser com a gente, se a gente não estudar. A gente pode cair nesse erro. E até piores. E aí eu estava lembrando de um outro caso, de uma outra casa. O palestrante também foi. Essa palestra tinha alguns palestrantes dando exemplos de obsessão, né, dessas coisas. E aí, na outra, vocês acharam do óleo ruim, né? Olha essa. De repente, levou ele, não vou te levar na sala da desobsessão. Bacana, né? Tem desobsessão na casa. Um monte de gaiola, de passarinho, de vários tamanhos. Aí o médium... Se fosse comigo, gente, eu tenho um probleminha. Eu tenho risada frouxa, eu ia ser péssimo. Ainda bem que não foi comigo, Jesus sabe, Deus sabe o que faz. E ele falou que ele olhou aquele monte de gaiola sem nenhum passarinho dentro. E falou assim, aqui funciona o quê mesmo? A desobsessão. E as gaiolas? Não, por exemplo, tem espírito que precisa ficar na gaiola. Ele falou, mas como assim? Imagina os mentores que se dizem mentores dessa casa. São mentores sérios? Eles estão acreditando na orientação. Por isso que a gente precisa estudar. Porque um espírito desse pode se infiltrar em qualquer lugar. A minha casa é ótima, não acontece. Primeiro erro. Minha casa é ótima, não acontece. Primeiro erro. Já começou aí, está errado. Acontece sim, acontece em qualquer lugar. Vigilância. Vigiai e orai. Não tem outro jeito. Instruir para não cair no erro. E é justamente com essas... Para a gente fechar, antes de fechar, que é justamente sobre isso, esse estudo está completamente ligado ao livro dos médiuns, né? Então, eu trouxe... Gente, tecnologia é ótimo, até que dá problema. Vamos lá, abriu. Eu trouxe o livro dos médiuns, distinção entre os espíritos bons e os maus. Está lá, capítulo 24. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os espíritos bons e os maus. A individualidade deles pode até nos ser indiferente, porém, nunca, porém, suas qualidades morais. Pode falar com voz de veludo, pode dar uma mensagem linda. Naquele meio tem uma frase, um negócio que destoa, que começa a plantar a semente, que vai começar a fascinar. Estão entendendo? Ele não chega... Gente, se o espírito quer estar lá, é inteligente. Se a gente quer enganar alguém, vai lá. Adolescente, então, é PhD nisso, né? Quer ficar fora, já vai lá. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que pedir, vou arrumar meu quarto. Primeira coisa que ele faz. Ou seja, se apresenta de forma a ser aceito. O espírito também faz isso. Você acha que ele vai dar uma comunicação através de um médium, já falando, olha só, eu quero acabar com você? Não. Eu quero destruir o trabalho que você faz? Não. Porque senão, de cara, o médium vai virar e falar assim, sai daqui. Não. Tchau. Não, ele vai falar, querido irmão amado, me apresento, e blá, 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 blá. Vai ficar, às vezes, meses, até começando, implantando uma ideiazinha errada. Outra ideiazinha errada. Gente, de grão em grão, galinha enche o papo. Daqui a pouco tem um monte de ideia instalada errada. E aí ele continua.
Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar toda a nossa atenção, porque só dele pode nos dar a medida da confiança que podemos depositar no Espírito que se manifesta, seja qual for o nome com que se apresente. Olha a história do Paulo de Tarso. No final do missionário, o Espírito se apresenta como é. E aí, que foi quando ele acabou sendo internado de vez, no espírito todo queimado. Tinha uma história do passado triste, de revolta, e ele realmente queria perseguir ele queria vingança. E aí, quando ele se mostra de verdade, o Paulo de Tarso, todo pomposo, virou um ser desfigurado, completamente, que qualquer um se assustaria nas condições que aquele... Foi quando ele começou a gritar apavorado, e internaram ele, foi a derrocada do médico. É assim que acontece. O Espírito, quando a gente quer enganar, a gente não vai chegar já metendo o pé na porta. Não, é bonitinho. E, gente, esse capítulo 24, olha só, 264. A bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem aos homens, nem a outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Ou seja, não tem aquela história tipo assim, você é melhor do que o outro. E não se junta com aquele pessoal ali, não. Porque isso é arma de obsessor. Não anda com aquela galera ali, não. Você é melhor. E aí ele começa a dividir os grupinhos. Muito cuidado com o grupinho que se divide. Principalmente se a gente fizer parte dele. É outro alerta. Gente, meu tempo está acabando. E aí, o que a gente vê com isso tudo? Que o estudo, que essa instrução de Jesus, amai-vos e instruí-vos, é rota segura para que a gente deslize menos. Porque a gente vai cair? Vai. O negócio é não ficar caído. O negócio é levantar, bater a poeira aqui, levanta, recupera o passo e vamos adiante. Agora, quando a gente trata de pessoas, vamos levar para os dois planos, quando a gente trata de espíritos, a gente vai encontrar os mais diversos, com as mais diversas sensibilidades. Porém, falamos aqui, saibamos também nos distanciar. Não é para cair naquela de que o obsessor é péssimo, é ruim, é um irmão nosso equivocado. Amai-vos, rota segura. Quando perceber que talvez você possa estar passando por isso, eu já passei algumas vezes e vou continuar passando, porque acontece quem está dentro do trabalho. Não é para você virar e, de repente, ora pelo espírito. Pede a quem pode ajudar. A gente não consegue, não, mas a gente tem o poder da prece. Isso já é uma força muito grande. Pede a quem pode ajudar. Chama Jesus. Jesus está lá. Pedi, obtereis. Aí a gente pede o quê? 6 números da Mega Sena. Está lá no livro dos Espíritos. A prece serve para quê? Quando que a prece é infalível, né? Coragem, força. A gente está pedindo coisa aqui. Não dá. Mas se pedir certinho, a gente é atendido. Então, vamos pedir por esse Espírito e vamos pedir por nós coragem e força para conseguirmos fazer valer o nosso aprendizado dentro do bem. Porque assim, às vezes, esses espíritos, daqui a pouco, mudam o polo. Às vezes, só precisa de uma mudança de polo. Espíritos que, às vezes, fizeram maus, tremendos, quando mudam o polo para o bem, são capazes de movimentar multidões para o bem. Porque a gente, sendo um bom exemplo, talvez esse espírito, ao nos ver, também se contagie. Porque o amor é a força mais poderosa do universo. E somente através dele é que nós vamos chegar até o Pai, instruídos, para que nós possamos ter o conhecimento aliado ao amor, ou seja, fazer o bom uso do conhecimento com muito amor e junto com Jesus de Nazaré. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês essa manhã. Que Deus nos abençoe nessa manhã gelada. E espero voltar em breve. Com certeza, né? Voltará sim. Né? Nós agradecemos a Monique, né? Por nos trazer de uma forma que traz a nossa reflexão.
É muito importante isso. Com certeza nós vamos sair daqui refletindo sobre essas palavras, sobre essas instruções que ela trouxe, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, né? Basta a gente estudar. Isso é muito importante, né? Como ela falou, a doutrina espírita precisa ser estudada. Estudarmos quando? Sempre. Eu já sei tudo. Não. Vamos estudar. E toda a casa espírita oferece essas oportunidades de estudar, né? Para que a gente possa refletir e saber exatamente o que está acontecendo, né? Para não deixar cair nesses golpes. Nem golpe de encarnado, nem golpe de desencarnado, né? Obrigado, Monique, tá? Obrigado também aos mentores que ajudaram a ela nesse estudo, né? No momento que a gente está estudando, a gente percebe, né, essa ajuda, né, Monique, que vem, né? E vai nos instruindo para que a gente possa chegar aqui, né? Mais assistência do momento, e passarmos o recado, né? Isso é muito importante. Leva o nosso abraço lá para o Nelde, tá bom? Meus irmãos, vamos encerrar a nossa primeira parte fazendo uma prece para a segunda parte, que é o passe, né? O passe, aqueles que sentirem necessidade serão colocados na sala de passe para que possam receber o passe. Aqueles que não se sentirem, não quiserem, peço para que fiquem aqui no salão, em vibração. Isso ajuda muito o trabalho do passe, não desviar os pensamentos, direcioná-los a Jesus, para que o trabalho do passe seja bem harmonioso, né? Bem preciso, para aqueles irmãos que realmente estão precisando mais. Bom, assim, oremos a Jesus, Mestre querido, agradecendo por esta oportunidade que aqui tivemos de receber tantas instruções, tantos ensinamentos que são necessários à nossa condução da vida. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Envolva também, Senhor, aqueles que em nossos pensamentos se fazem presente, para que eles também recebam essa luz do esclarecimento. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa primeira parte de estudos, dando graças a Deus. Que assim seja.